Boa noite, hoje aqui vou falar dos que estão libertos. Porque no livro aqui de João 8:31, Jesus falou para os judeus, aqueles que cria nele, acreditaram nele, né? Para os judeus, olha e vê, que se eles permanecessem na palavra dele, né? Eles iam conhecer a verdade e a verdade ia libertar eles. O que eu quero falar aqui com esse povo é o seguinte, né? Quem que eram os judeus daquela época? Eram os frequentadores de templo, de sinagoga, né? Era o que tinha os sacerdotes, ia no templo, né? Mas aí Jesus pregando para eles, e Jesus falou que aqueles que permanecessem na palavra deles, eles seriam libertos. Agora eu falo para vocês hoje, os crentes que frequentam a igreja, chamado de igreja, que é sinagoga, né? São libertos hoje? Eu acho que não. Porque aqui, como Jesus falou para aqueles judeus, quem que eram os judeus hoje, aqui nessa época? Não é aqueles frequentadores de templo, de sinagoga, que é chamado de igreja? É esses que estão aqui na Bíblia. Por quê? Eles não se converteram até hoje. Porque, pelo que Jesus falou para Nicodemo, né? Que teria que nascer de novo para conhecer esse reino, claramente aqui que eles não conhecem ainda. Então, até hoje, reencarnando e vindo, e reencarnando e frequentando a igreja e naquele movimento, até hoje. E não saíram dessa prisão, que eu tenho visto pessoas, a gente prega para eles e fala, não, eu sou crente, eu sou cristão. Cristão coisa nenhuma. Eles são ainda discípulos de Moisés, discípulos da sinagoga, que Jesus falou assim, se permanecerdes nas minhas palavras, né? Ele falou, serão os meus discípulos, não serão discípulos de sinagoga. Discípulos de igreja, são discípulos de Jesus. Aí nós vemos a diferença entre os discípulos de Jesus hoje e ver os discípulos das sinagogas, né, dessas igrejas. Não obedece a palavra de Jesus, né? Que nem ele falou em 13:34, que novo mandamento vos dou, para que todos ameis uns os outros, e todos tornariam-se os discípulos dele. Não era discípulo de sinagoga. Agora, quando você vê esses crentes que não se unem um com o outro, não vai na casa de outro que é de outra igreja, não vai nas próprias sinagogas deles, não vão reunir junto com o outro, porque não são discípulos de Jesus. Não foram libertos ainda, que nem Jesus falou assim para eles. E quem que é aqueles judeus hoje? Hoje são os crentes hoje. São os crentes. Porque eles não se libertaram ainda da sinagoga. Não se libertaram do templo, né? Eles até hoje ainda estão servindo aos sacerdotes que nem serviam aquele tempo. Os mesmos sacerdotes que estavam lá naquele templo lá, que mandaram matar Jesus, né? Até hoje está aí. Eles estão reencarnando. E estão seguindo o mesmo ritual. Mesmo jeitinho. Não mudaram nada, né? Só querem que o povo leve os dízimos e as ofertas para eles, e eles vivem num carrão, numa mansão, enquanto os pobres não evoluem.
os pobres estão do mesmo tamanho ou pior, né? Que se não fosse os governos, que nem nós temos a mudança dos governos, caramba, ele